Oi, eu sou a Luísa e eu e a minha dupla Giovana vamos apresentar um seminário de genética sobre acidemia isovalérica. Somos estudantes de farmácia do primeiro semestre da Faculdade Oswaldo Cruz. A introdução. As acidemias são doenças hereditárias autossômicas recessivas causadas por deficiência grave da atividade enzimática. Esses erros inatos do metabolismo são considerados as doenças metabólicas mais frequentes em crianças, criticamente enfermas. Apesar de rara, a acidemia isovalérica é uma doença relevante, pois possui uma ampla gama de manifestações. Etiologia. A acidemia isovalérica é uma doença genética de herança autossômica recessiva, na qual distúrbios relacionados a um único gene, o isovalérico-A dehidrogenase, o IVD, ocasionam a perda da função de uma única proteína, a enzima isovalério-CoA dehidrogenase, resultando em concentração. Quadro clínico. A criança nasce assintomática devido ao fato de que, até o parto, a mãe metaboliza proteínas corretamente, apesar de ser portadora de um gene mutado. Alguns desses aminoácidos não são degradados corretamente, devido ao defeito enzimático, e, consequentemente, ocorre o acúmulo de ácido isovalérico e seus derivados, como a amônia e o lactato. Estudos mais recentes apontam que, no entanto, alguns pacientes se encaixam entre essas duas apresentações clínicas e outros que, apesar de apresentarem testes positivos para mutações de D e V, parecem ser assintomáticos. Em ambas as formas, um episódio agudo de descompensação metabólica pode ser desencadeado por infecções, das quais a gastroenterite é a mais comum, precisando assim de cirurgia devido ao alto risco de mortalidade com o uso de anestésicos, desidratação e ingestão excessiva de proteínas. Diagnóstico. Baseia-se inicialmente no reconhecimento de sinais e sintomas característicos. Em seguida, na clínica do doente, é realizado um estudo dos ácidos orgânicos na urina, que demonstra a elevação do ácido isovalérico e de seus derivados, especialmente a isovaleoglicina, que pode ser detectada no plasma do paciente. O estudo enzimático, principalmente o estudo das mutações no gene do D e V, confirmam o diagnóstico e permitem realizar o aconselhamento genético e o diagnóstico no pré-natal. Os principais objetivos do tratamento são prevenir o acúmulo de metabólicos tóxicos e os quadros de descompensação metabólica. O tratamento de acidemias orgânicas consiste essencialmente com dietas com fórmulas específicas, aporte adequado de calorias e uso de cofatores enzimáticos. Substâncias que removem os metabólicos tóxicos acumulados ou produtos não sintetizados em decorrência do bloqueio de passos enzimáticos também podem ser utilizados. A medida mais importante para evitar a intoxicação com os produtos tóxicos acumulados na IVA é prevenir a sua acumulação futura. Em primeiro lugar, restringir as proteínas naturais da alimentação, visto que elas contêm um aminoácido precursor do processo, a leucina. Ademais, pode ser feita a administração oral de glicina e carnitina, que asseguram a excreção eficiente do isovaleril-CoA. Durante o aconselhamento genético é realizado o levantamento de histórico pessoal e familiar, a avaliação dos exames clínicos e genéticos já realizados, a indicação de outros exames se necessário, a análise dos dados visando diagnosticar, confirmar ou excluir uma condição genética conhecida, fornecimento de informações acerca da natureza da doença genética identificada e de suas implicações para a saúde física ou mental do indivíduo afetado, o esclarecimento sobre o mecanismo de herança e cálculo de risco de ocorrência ou recorrência em irmãos ou filhos de um indivíduo afetado, a identificação de familiares assintomáticos que não apresentam sintomas, mas são portadores de alteração genética, e dos riscos desses familiares desenvolverem a doença ou transmiti-la para seus filhos. A orientação pré-natal para casais ou gestantes com risco de ocorrência ou recorrência de doenças genéticas em seus descendentes. A acidemia isovalérica é uma doença hereditária rara, autossômica recessiva, relacionada ao metabolismo da leucina. Quando não tratada, essa doença pode provocar consequências graves e irreversíveis. Todavia, o diagnóstico e o tratamento precoces melhoram o prognóstico e a qualidade de vida dos afetados. Portanto, a IVA ou IVA deve ser mais conhecida pelos médicos e profissionais da saúde, principalmente pelos pediatras,
a fim de otimizar a terapêutica e o manejo adequado do paciente portador. E essas foram as nossas referências. Esse foi o nosso trabalho e muito obrigada!